Primeiro Open de Lisboa em setas, uma organização da Associação de Setas de Lisboa realizada justamente no Linhó, imagens que estamos a ver neste momento. Vamos acompanhar aqui as meias finais e também as finais, setor feminino, setor masculino deste Primeiro Open de Lisboa, numa organização da Associação de Setas de Lisboa, uma entidade já com um historial de 15 anos. Exato, com um historial de 15 anos, que visa desenvolver uma modalidade para nós desportiva que tem tido alguma dificuldade de aceitação a nível nacional, por ser maioritariamente praticada em bares e em discotecas, mas que neste momento se começa a trabalhar no sentido de se tornar uma modalidade rapidamente. Estamos a acompanhar a primeira meia-final feminina deste Primeiro Open de Lisboa em setas. Já lá vamos ao encontro em si. Para já, ainda alguma informação didática sobre a modalidade. Este Primeiro Open de Lisboa está a ser realizado na modalidade mais clássica das setas, o 501. Vamos justamente explicar o 501 a quem nos vê. O 501 consiste em iniciar a pontuação em 501 pontos, tendo como objetivo descontar até se fechar em duplo. Para descontar poderão utilizar maioritariamente a tripla de 20, que vale 60 pontos e que a pontuação máxima serão 180, ou então utilizar qualquer uma das outras triplas para conseguir descontar. E ao contrário do que possa pensar o espectador mais leigo na modalidade de setas, aqui os jogadores, como de resto se pode ver, não jogam para o centro. Exato, o centro é mais conhecido no jogo de máquina, por ser aberto e valer na totalidade 50 pontos. Aqui no jogo de sisal o centro vale 25, a parte verde, e o duplo centro é 50. Ora, e é essa justamente a razão que nos explica os lançamentos que nós estamos a assistir neste momento, ou seja, as jogadoras apontam essencialmente para a argola do meio, para a casa 20. Exato, apontam para a tripla de 20, maioritariamente fazem neste momento mais 20 do que propriamente triplas, mas é a pontuação máxima que poderão atingir é ali que treinam diariamente, não para centros, mas sempre para a tripla de 20. Estamos a ver, como de resto já tive a oportunidade de o referir, a primeira meia-final feminina, frente a frente Sílvia Duarte e também a Sónia Nunes. Esta jogadora que está a lançar neste momento, a Sónia Nunes, que acaba por levar a melhor por 2-0 nesta meia-final. Exato, ela vence o primeiro set 2-0, o segundo set 2-1. Isto é jogado à melhor de 3 sets, cada set à melhor 3. Sendo assim, a Sónia é uma jogadora mais experiente, acabou por conseguir levar a Sílvia de vencida. A Sónia, que acaba por fazer uma carreira bastante interessante neste Open de Lisboa. Exato, a Sónia foi tal como a Sílvia, foram das jogadoras das últimas a serem inscritas, o que é curioso, e acabam por estar as duas aqui a confrontarem-se e fizeram uma boa partida. A Sílvia Duarte é uma jovem jogadora da modalidade que começa agora também a fazer os seus primeiros lançamentos. Exato, a Sílvia tem 2 anos de setas, consegue atingir o ponto alto até ao momento da sua carreira com esta chegada às meias finais no Open de Lisboa, e que espera-se que venha a conseguir bons resultados nos próximos tempos. Estamos a apresentar o Primeiro Open de Lisboa em setas. Estamos a acompanhar neste momento a fase decisiva da primeira meia-final feminina da competição, frente a frente Sílvia Duarte e também Sónia Nunes. Esta atleta que está a lançar neste momento e que fecha com uma casa dupla de 7, como se pode ver neste momento. De resto, o fecho do 501 tem que ser sempre em casa dupla, e a Sónia precisava de uma dupla de 7, 14 pontos, e fechou aqui o seu encontro. Vamos ter aqui a oportunidade de ouvir Sónia Nunes no fecho da primeira meia-final feminina. Foi um bocado dolorosa, porque os nervos, a gente treme, ali no alvo temos de estar certinhas, as setas para irem lá ao sítio que nós queremos, não podemos tremer. A Sílvia foi uma adversária muito calma, isso é muito bom. Não é fácil porque estamos a jogar duas pessoas de Lisboa, conhecidas, amigas, mas o que me deu força foi as pessoas que estavam atrás de mim a gritar por mim, e através das pessoas fui lá.
E vamos já para a segunda meia-final feminina do primeiro Open de Lisboa em Setas, competição realizada no Linhó. De resto, temos agora um aspecto do público que esteve presente nesta competição. De resto, a animação esteve em alta, como se vê neste momento. A entrar neste momento a Sandra Mendes, que vai defrontar nesta meia-final a Vitória Caldeira. Aí está imagens de Sandra Mendes, numa altura em que assistimos também à chegada da Vitória Caldeira. Uma expert da modalidade. Exato, a Vitória Caldeira desde o início que era apontada como a mais provável vencedora do primeiro Open de Lisboa, o que se veio a verificar sem grande dificuldade. Já lá vamos ao encontro em si. Para já aproveitamos também a oportunidade para lançar aqui mais alguma informação didática para quem nos vê e que possa sentir o estímulo de experimentar esta modalidade de setas. Aqui vale acima de tudo a concentração. Exato. Muitos jogadores dizem que isto é uma modalidade em que é 90% de cabeça, 10% de braço, e quem começa a jogar e a aplicar-se com a intenção de praticar esta modalidade com alguma regularidade apercebe-se disso rapidamente. E há um aspecto importante. Os jogadores mais conceituados não tiram os olhos do alvo. Não tiram os olhos do alvo. É muito raro. Podem o fazer por uma questão de concentração, que existe uma falha momentânea, mas muito raramente tiram os olhos do alvo. Estamos a assistir à segunda meia-final feminina do primeiro Open de Lisboa em Setas. A Vitória Caldeira, esta atleta que está a lançar neste momento, acaba por levar a melhor sobre a Sandra Mendes, com um resultado expressivo de 2-0, com 2-0, 2-0 também nos parciais. Exato. A Sandra é uma jogadora com um ano de setas, esta é a sua segunda época. Fez uma boa prova, atingiu as meias finais que em certa parte não estaria à espera, veio mais pelo prazer da participação e acabou por atingir o terceiro lugar, e que frente à Vitória Caldeira foi muito complicado conseguir praticar um jogo consistente para conseguir levá-la de vencida. A Vitória era, de resto, como já também tivemos aqui a oportunidade de o assinalar, a vencedora esperada deste Open de Lisboa. Foi caminhando nesse sentido. Quando Cidália Pereira poderia ser das poucas jogadoras que ainda estariam presentes, que ainda poderia dar alguma luta, mesmo assim não sendo fácil, a Vitória Caldeira foi eliminada pela Silvia Duarte. A porta para a vitória ficou aberta para a Vitória, e que realmente acabou por, com relativa facilidade, vencer o Open. Estamos a apresentar imagens da segunda meia-final do primeiro Open de Lisboa em Setas, no setor feminino. Daqui a pouco vamos ter também a oportunidade de vos apresentar o setor masculino desta competição. A primeira finalista já tinha sido encontrada, a Sónia Nunes, que derrotou a Sílvia Duarte, e agora estamos a ver aqui o desfecho da segunda meia-final. A Sandra Mendes frente à Vitória Caldeira. Vitória Caldeira muito segura no seu lançamento, a não dar grandes hipóteses. Exato, a Vitória estava muito concentrada e queria muito vencer esta prova, e essa força de vontade aliada a uma calma normal já no seu jogo, de vir a ter já 10 anos de experiência nesta modalidade, apesar de nunca ter jogado em palco, conseguiu levar de vencida a Sandra Mendes, fechando aqui a 80 com triplas a 6, duplas a 6. É o fecho da segunda meia-final, 2-0, o resultado do encontro, com os parciais também de 2-0, 2-0, a satisfação óbvia da Vitória Caldeira, que derrota aqui Sandra Mendes e é apurada para a final da competição. A outra finalista já tinha sido encontrada, Sónia Nunes. Vamos ouvir aqui as declarações desta nova finalista. Eu, quando comecei a jogar, estava muito nervosa, sentia muita pressão em cima de mim. Mas a rapariga que estava a jogar comigo era uma principiante nisto, eu já jogo isto há 10 anos. E isso para mim foi deu-me mais confiança, digamos assim, pronto. E senti um alívio enorme, não é? Ter ganho isto, não estava à espera. Vamos então para a final feminina do primeiro Open de Lisboa em Setas. As jogadoras sobem uma vez mais para o palco. Agora é a vez de Sónia Nunes, a primeira finalista apurada, e vamos ter também aqui a oportunidade de ver a entrada em palco da segunda finalista, Vitória Caldeira. Uma final esperada para este Open de Lisboa. A partir de certa altura acabou por ser uma final esperada, tendo em conta que eram as duas jogadoras mais experientes que estavam em palco. A final passa a ser disputada a melhor de 5 sets. Exato, a melhor de 5 sets, cada set a melhor de 3.
e neste caso específico a Vitória Caldeira levou de vencer a sua adversária por 2-0, 2-0, 2-1. Esperava-se uma réplica maior por parte da Sónia Nunes nesta final? A Sónia não jogou mal. A Vitória realmente conseguiu jogar muito bem e com relativa facilidade a vencer a Sónia. De resto, a Vitória teve uma carreira de exceção neste Open de Lisboa. Ela perde apenas um encontro de 501 ao longo de todo o Open, justamente nesta final. Exatamente, justamente nesta final e no último set, porque senão teria sido mesmo uma carreira imaculada. É a final feminina do primeiro Open de Lisboa em setas. Sónia Nunes lança neste momento e agora é a vez da Vitória Caldeira para mais um conjunto de 3 arremessos. De resto, justamente podemos também deixar aqui alguma informação didática. O conjunto de lançamentos é sempre de 3. Exato, cada jogador dispõe de 3 setas em cada jogada. Poderá pontuar ou não, porque as setas podem ir para fora do aro exterior, poderão bater no arame e ir parar ao chão, mas dispõe sempre de 3 jogadas, não podendo repetir qualquer uma das setas que vá para fora ou que venha parar ao chão. Sónia Nunes está a lançar neste momento. A grande vencedora da final, como já tive aqui a oportunidade de o referir, foi Vitória Caldeira. Vamos conhecer um pouco melhor esta jogadora. A Vitória Caldeira joga setas há 10 anos, foi 2 vezes campeã nacional em Cascais e em Setúbal, vencedora de pares mistos também em Setúbal e bicampeã nacional atualmente por equipas. Esta primeira edição do Open de Lisboa em setas é seguramente uma aposta para continuar nos próximos anos. Essa é a intenção. O início foi complicado, foi necessário reunir muitos patrocinadores para se conseguir organizar esta prova. Os patrocinadores felizmente ficaram contentes, gostaram do que viram e estão dispostos a continuar a apoiar. Estamos a acompanhar a final feminina do primeiro Open de Lisboa em setas. Aqui uma vantagem muito clara por parte da Vitória Caldeira, com os parciais 2-0, 2-0, 2-1. Exato, a Vitória conseguiu com relativa facilidade vencer a Sónia. A Sónia conseguiu no último set jogar mais ao seu nível, quando já estava com quase tudo perdido, porque já seria muito difícil recuperar, conseguiu mostrar um pouco do seu jogo e da sua qualidade. Mesmo assim, a Vitória aqui a fechar a 60 pontos e a sagrar-se campeã. É o fecho da final feminina do primeiro Open de Lisboa em setas. A satisfação de Vitória Caldeira, a grande vencedora. Ela derrotou na final Sónia Nunes com os parciais 2-0, 2-0 e também 2-1. Vamos ter aqui a oportunidade de ouvir a grande vencedora do setor feminino do primeiro Open de Lisboa. O meu objetivo era chegar ao palco. Eu nunca tinha jogado num palco. E estou maravilhada com isto. Nunca pensei chegar à final e nunca pensei ganhar isto. A satisfação da grande vencedora, numa altura em que vemos também aqui a finalista vencida, é o fecho da final feminina do primeiro Open de Lisboa em setas. Numa altura em que vamos já para o setor masculino, vamos acompanhar aqui a primeira meia-final, setor masculino, e entra em palco neste momento Vencislav Marinov. Vencislav Marinov, um jogador com 5 anos da modalidade, chegou a Portugal há aproximadamente 6 anos, é de origem búlgara, tornou-se campeão nacional nesta época que findou e que tem uma margem de progressão enorme. E agora entra em palco também o José Marquês, já um clássico do lançamento de setas. Não, um clássico nos torneios. Em termos de campeonato nacional e de provas nacionais, o melhor que conseguiu foi em terceiro lugar este ano a pares masculinos. E a nível individual tem duas finais de Opens e um torneio Filhos da Escola como vencedor. E acabamos por ter aqui duas meias finais no setor masculino, ao nível de autênticas finais, muito disputadas, muito equilibradas. Muito disputadas, entre duas gerações completamente distintas. Esta geração, no caso o Marquês, tem 2 anos de setas, o Vencis tem 5. No outro, com Mário Floni, com Enxuto, com 8 e 14 anos de setas. Ou seja, duas gerações, duas maneiras de estar diferentes, duas formas de lutar diferentes, de fazer contas, de tudo. Neste caso, na primeira meia-final feminina, numa altura em que vemos aqui o Vencislav Marinov alinhando a pontaria,
para o terceiro e último arremesso desta série. Acabamos por ter um resultado de 3-2, ou seja, o limite máximo de sets realizado. Exato, o limite máximo de sets ainda poderia ter sido um bocadinho pior. No caso do Marquês, como venceu por 3-1 o último set, poderia ter levado mesmo isto a um fator tie-break, que é quando 2-2 em sets, 2-2 em jogos, cada jogador terá que vencer com 2 jogos de avanço, o que neste caso acabou por não ser necessário, com o Marquês a vencer por 3-1 o último set. Neste momento lança o Marinov. O Marinov é um jogador com um dos lançamentos mais perfeitos atualmente. Dá um certo gosto assistir a qualquer um destes dois jogadores a jogarem, exatamente porque fazem parte desta nova geração. Eles batem-se contra os mais antigos, contra os melhores jogadores nacionais, sem terem qualquer receio. Conseguem estar em palco, conseguem estar a jogar contra eles e enfrentá-los como se fossem jogadores como eles há 1-2 anos, com pouca experiência. E de resto, estar em palco acaba por ser um objeto de análise também importante, na medida em que nós estamos a ver aqui as meias finais e também as finais deste Open de Lisboa em setas. Todavia, a fase preliminar é disputada em série e não em palco, ou seja, o jogador acaba por estar mais resguardado, é menos visível o seu lançamento, o seu trabalho. Aqui não, aqui tem o pavilhão inteiro a olhar para ele e isso pode gerar algum conflito. Exato. Quando no início dizíamos que este jogo é 90% de cabeça, 10% de braço, isto é uma das situações em que realmente se verifica isso. Um jogador aqui está com todo o público, a única coisa que está a fazer é olhar o seu jogo, está a segui-lo, uns estão a puxar por ele, outros estarão a puxar pelo seu adversário, e a concentração é muito importante. O não acusar o facto de ter câmaras de televisão, o facto de ter um árbitro ao lado que está a gritar a sua pontuação, o conseguir gerir essa situação muitas vezes torna-se complicado. Estamos a assistir à primeira meia-final no setor masculino. O Vencislav Marinov está a lançar neste momento. Depois vamos ter a oportunidade de ver ainda uma vez mais o José Marquês. A vantagem acaba por ser para o José Marquês, que vence esta meia-final por 3-2. Uma meia-final muito suave. Muito suave. Estes dois jogadores lutaram muito. O Vencislav acabou aqui por não finalizar a partida, acabando o José Marquês por fazer e apurar-se para a final. É o fecho desta primeira meia-final. José Marquês, o primeiro finalista conhecido para o Open de Lisboa em setas. Vamos ouvir aqui as suas declarações. Foi uma final muito suada. Foi um bom jogo, muito competitivo, mas acabei por eu ser vencedor, além de jogar contra um jogador que eu considero muito bom jogador a nível nacional e muito difícil de ultrapassar e de ganhar, mas tive a felicidade de conseguir ultrapassar e ganhar. Eu acho que nisto, chegando a um nível destes setas, a uma etapa destas, a diferença muitas vezes acaba por ser a jogada em si, jogada a jogada, acaba por ser sorte ou azar, aquelas que entram ou não entram, e acaba por ter mais sorte aquelas que entram, e eu acho que acabei em certas alturas a ter sorte aquelas que entraram, e fui feliz nesse momento. O José Marquês deixa aqui também um objeto de análise interessante, ou seja, há obviamente muita técnica, mas o fator sorte não deixa de estar sempre presente num jogo como este. Para mim, o fator sorte nas setas é quando a seta bate no arame e vem parar ao chão. Não é quando um jogador falha uma tripla de 20 ou falha uma dupla, porque isso tem muito a ver com o seu treino e com o seu estar e com a sua calma, não tanto com o fator sorte, como o José Marquês aqui quis referir. É óbvio que os jogadores veem dessa forma, como o fator sorte, mas se calhar é mais a parte de cabeça e a parte de estar do que propriamente a sorte. Que faz com que o jogador não acerte naquele momento fundamental e que não consiga chegar à casa que pretende. Exato, ou seja, se estiverem concentrados, se estiverem a jogar bem, é óbvio que a seta pode ficar acima do arame, abaixo do arame. Mas fica lá perto sempre, obviamente. Fica lá sempre perto, pode-se considerar a sorte ou azar. Muitas vezes é mesmo uma questão de calma e não tanto de sorte ou de azar como o Marquês referiu. As meias finais masculinas foram muito equilibradas, dando um novo ânimo a este primeiro Open de Lisboa em setas. Estamos a assistir já à segunda meia-final. Mário Florim contra Nuno Enxuto. É o Mário Florim que está a lançar neste momento. Exato. O Mário Florim joga na mesma equipa que a Vitória Caldeira, é bicampeão nacional por equipas neste momento. Ficou em terceiro lugar há 3 anos no Campeonato Nacional Individual. É um jogador que tem 8 anos de setas.
mesmo assim ainda não conseguiu atingir a nível nacional uma vitória numa competição oficial, sem ser o campeonato, mas que em breve provavelmente também será um dos sérios candidatos. E vê-se aqui o jogo destes dois jogadores muito preciso, a apontar ali sempre para o 20, à exceção deste lançamento que estamos a ver neste momento. Exato, estes jogadores, quase todos os que podemos aqui assistir, utilizam normalmente a tripla de 20 para descontar ou os 20 para pontuar, porque muitas vezes 60 pontos pode ser uma boa jogada, ou seja, vai sempre depender daquilo que o adversário fizer. Nem sempre há necessidade de estar a fazer tripla de 20, tripla de 20, tripla de 20, ou jogar-se com aquela concentração que obriga a isso. Mário Florim a lançar neste momento, depois o Nuno enxuto, uma vez mais. O Nuno vai acabar por levar a melhor. Exato, o Nuno neste momento vai jogar a 165 pontos, irá fazer a 126 a 139, preparando o fecho. O Mário Florim tinha acabado de achar 40 pontos, o que poderão verificar não irá conseguir finalizar. E por isso estamos praticamente no fecho. O Mário Florim não consegue aqui virar o resultado. Não, o Mário Florim jogou muitas vezes melhor que o Nuno enxuto, acabou por não finalizar as partidas e o Nuno chegou com toda a calma do mundo e fechando. E este é o fecho. Vitória para Nuno enxuto, é o segundo finalista conhecido no primeiro Open de Lisboa em setas. O José Marquês já tinha sido apurado, agora o Nuno enxuto, que fechou ali em dupla, como é óbvio, tem que fechar sempre em dupla no 501. Agradece o apoio do público, vamos ouvi-lo no fecho desta meia-final. Foi difícil porque o Mário Florim é um grande jogador e ele consegue ir atrás do prejuízo, como costuma dizer, e falhámos ambos ali em certas ocasiões, mas já há jogos bons e jogos maus, é assim o jogo das setas. Nós não mandamos, é o braço, às vezes dá, às vezes não dá, mas correu bem, a gente conseguimos mostrar qualquer coisa para esta massa que está aqui e foi bom, foi. E vamos já para a grande final masculina do primeiro Open de Lisboa em setas. Entra em palco o José Marquês. José Marquês, que chega aqui a mais uma final. Nas últimas duas em que esteve presente, uma venceu, a outra perdeu frente ao Nuno enxuto. Foi no Open das Caldas no dia 11 de maio e que aqui acabará por perder novamente frente ao Nuno enxuto. E agora entra o Nuno enxuto. Nuno enxuto, um jogador com uma larga experiência a nível nacional, foi campeão nacional em 2001, vice-campeão a pares em 2001 também, campeão nacional por equipas 3 vezes, já um jogador com uma larga experiência. E acabamos por ter uma final digna desse nome, também muito equilibrada, muito disputada. A vantagem vai ser para o Nuno enxuto, que está a lançar neste momento. Nuno enxuto faz uma final com um nível muito superior ao que já tinha feito, quer na meia-final, quer nos quartos de final. O Marquês acabou por não conseguir acompanhar o ritmo com que o enxuto conseguiu jogar, e aquilo que ele disse na explicação do jogo frente ao Venceslau, a seta acaba por entrar ou não entrar, como ele diz, e uma jogada pode fazer a diferença, e aqui há 2 ou 3 jogadas no mesmo jogo que acabam por fazer a diferença. Estamos praticamente no fecho da reportagem. Aproveitamos para deixar aqui um balanço geral deste primeiro Open de Lisboa em setas, que promete continuar no próximo ano. Sim, a Associação de Setas de Lisboa tem a agradecer em especial à Avasson, ao Novo Horizonte, Santander, ao Grupo União Recreativa do Linhó e à Junta de Freguesia de São Pedro Penafirim, e ao nosso principal patrocinador para este evento, o Grupo Assanto, bem como a todos os outros patrocinadores que se juntaram a nós e que não os referi aqui, mas que estamos muito gratos pela sua participação. Estamos praticamente no fecho desta final. Veja-se aqui a concentração do Nuno enxuto, que está já a preparar-se para fechar esta final a seu favor. Sim, o Nuno, como disse há pouco, houve 2 ou 3 jogadas que acabaram por fazer a diferença. Existe uma jogada em que o enxuto consegue fazer 135 pontos quando o seu adversário tinha acabado de fazer 3 triplas num, ou seja, pontuado 9, que acaba por fazer a diferença. Não direi o fator sorte, realmente o fator concentração, e o Marquês não conseguiu jogar ao nível que tinha jogado a meia-final nem as outras eliminatórias. E o Nuno vai fechar agora esta final? Exato, o Nuno vai fechar a 66 com tripla 10, 18, ficando a 18 sobra e finalizando a dupla de 9. Aí está. Aí está. Fecho em dupla de 9 para Nuno enxuto, que vence
o Open de Lisboa em Setas. A satisfação é óbvia para o jogador, ele que derrotou na final o José Marquês. E vamos já para a reportagem para ouvir aqui o grande vencedor, ele que venceu por 3-0 nesta final. Foi bem disputada, consegui, graças a Deus, consegui mostrar o meu jogo desta vez. Acho que dei-o tudo, o Marquês também se mostrou bem, esteve bem. Isto é ótimo, espero que haja mais eventos destes. Bem, é espetacular estar aqui. Foi uma final bem disputada e todos mereceram ver e eu mereci ganhar. O Marquês foi um justo vencido. Obrigado. E assim foi a reportagem do primeiro Open de Lisboa em Setas.